Olha, nós começamos a edição de hoje falando sobre o júri popular do caso Giovanni Alcalá. Um crime que aconteceu em 2019, em que o filho, o Felipe Alcalá, é acusado de mandar matar o próprio pai. O repórter Michel Moreira acompanhou os primeiros instantes deste júri aqui em Paranaguá e você acompanha agora comigo. Após ser remarcado, o júri popular do caso Alcalá acontece nesta quarta-feira no Fórum da cidade de Paranaguá. Logo cedo, houve o sorteio dos jurados e início das discussões. A expectativa dos autos, da sessão de julgamento de hoje, nós como defesa, é a melhor possível, O Rafael, apesar de ser um réu confesso, mas nós vamos trabalhar para que ele tenha a sua condenação dentro do que ele fez, dentro da sua culpabilidade. Os advogados de defesa de Rafael Kubiak explicam o trabalho que está sendo feito juntamente com a defesa de Luiz Felipe Alcalá. Existe, na verdade, uma união de esforços para que toda a verdade venha à tona. Existe uma necessidade de trazer e mostrar à população de Paranaguá quem é quem nesse julgamento. Então é por isso que existe essa união de esforços para que a verdade seja dita, para que a justiça seja feita e seja dado hoje a cada um o que é seu. Por aqui, a expectativa é que esse júri popular demande muitas horas desta quarta-feira na cidade de Paranaguá, pela complexidade do caso e também por se tratar de 2 réus a serem julgados. Rafael Kubiak e Luiz Felipe Alcalá são acusados de terem matado Giovanni Alcalá no mês de setembro do ano de 2019 aqui no município. O caso ganhou grande repercussão, pois desde o primeiro momento havia a tese de que Felipe teria encomendado a morte do próprio pai, Giovanni Alcalá. Ele optou em não prestar depoimento após o crime, em setembro de 2019. No momento eu não me alimentei desde de manhã, estou sem comer. A situação aconteceu no almoço, eu vi aquela cena do meu pai daquele jeito, então eu no momento não... Rafael Kubiak foi encontrado dentro da casa da família, tentando se esconder após os disparos de arma de fogo. Rafael confessou que matou Giovanni Alcalá. Ele ainda disse ao delegado que de fato iria receber um valor para matar o empresário. Daí nós paramos lá na outra esquina, perto da casa dele. Ele começou a falar que o pai dele batia a mãe dele, que isso, aquilo. Aí falou que queria se livrar, Eu falei, tá bom. Ué, mas... Ele ofereceu dinheiro pra mim, eu tava falando. Ele te ofereceu quanto? 10 mil. 10 mil reais? O autor confesso chegou por volta das 9 horas da manhã desta quarta-feira ao Fórum de Paranaguá, numa viatura do Departamento Penitenciário do Paraná. Rafael Kubiak está preso desde o dia do crime. Já Luiz Felipe está em liberdade. A gente vai tentar formar um conselho de sentença onde nós entendemos que os cidadãos aqui de Paranaguá entendam da melhor forma possível a defesa que nós vamos apresentar. Esse caso é um caso complexo, há uma imputação grave, uma imputação séria, onde um filho está sendo acusado de ter mandado matar o pai. Então, por conta dessa situação, um caso de repercussão, um caso que chama a atenção, existe realmente a expectativa de que os trabalhos sejam extenuantes, sejam longos. Existe aqui um procedimento específico do Tribunal do Júri, existe uma instrução em plenário, que é a produção de prova perante o Conselho de Sentença, que é quem vai julgar efetivamente a demanda, que é o juiz da causa. Então, por conta disso, ser um procedimento complexo, um procedimento formal, é que nós temos essa expectativa e que as testemunhas sejam ouvidas, as testemunhas de acusação, depois as testemunhas de defesa, depois passaremos então ao interrogatório dos réus e por fim os debates entre as partes, que por serem pluralidade de réus, mais de um réu, teremos aí 2 horas e meia de fala para a acusação e 2 horas e meia de fala para a defesa. E esse julgamento está acontecendo, então, aqui no Fórum de Paranaguá durante todo o dia. O repórter Augusto César levantou algumas informações sobre o andamento desta quarta-feira aqui, de julgamento. Então, esse júri popular, onde pessoas da comunidade estão analisando o caso, então, para dar o seu veredito também, O Augusto está ao vivo comigo agora aqui, fala direto da nossa redação e traz, então, as informações agora da tarde com relação a esse julgamento. Já temos a sentença ou ainda não, Augusto? Boa noite para você.
Olá, Rafa, boa noite para você, a todos que estão nos acompanhando aqui no Litoral Urgente. A gente vem acompanhando, né, este caso desde lá o ano de 2019, né, em setembro, quando toda essa situação aconteceu. A gente vem acompanhando aí ao longo desses anos, né, quase 4 anos aí, todo este caso. E hoje pela manhã, o início então deste julgamento que segue ainda, Rafa. Por enquanto não temos aí atualizações com respeito a este julgamento. Ele segue acontecendo no fórum aqui de Paranaguá, né, este júri popular do caso Alcalá, que tomou aí uma grande repercussão, não só aqui na nossa região, né, mas um caso aí a nível estadual, né, e até a nível nacional. A expectativa, como vimos aí na reportagem, era de que algumas horas, né, as equipes ali de defesa, também de acusação, estariam ali fazendo as suas defesas, e esse julgamento ele ainda acontece, Rafa. A expectativa é que ele avance aí, entre na madrugada desta quarta-feira. A nossa equipe continua acompanhando todo este caso, né, desde o ano lá de 2019, dia 20 de setembro, quando tudo começou, e o caso aí, né, o Rafael Kubiak, ele é acusado aí de matar, né, o próprio pai, e um dos rapazes aí, ele também é réu confesso. Então, todas essas situações estão sendo aí analisadas aí pelo júri, né, pela comunidade aqui de Paranaguá, que está participando aí. Foi feito um sorteio ali, né, para este júri popular, e essas pessoas estão ainda participando, analisando aí todos os depoimentos, né, a defesa, melhor dizendo, tanto aí da defesa e também de acusação deste caso, e a gente continua acompanhando, Rafa. Por enquanto não tem nenhuma novidade. Este caso ele segue sendo julgado no fórum aqui de Paranaguá, e a gente continua acompanhando também. Obrigado, Augusto, aí pelas informações. Pessoal, olha só, mudando um pouquinho de assunto agora, a gente segue acompanhando, e amanhã então trazemos as atualizações desse caso, e se caso, né, o julgamento termine até o final da nossa edição, a gente traz também o veredito, então.